O canto 11 do Morte e Vida Severina é um canto bastante reflexivo, porque ele se passa logo depois que o Severino ouve a conversa entre os coveiros, na qual os coveiros falam sobre o fato de que os retirantes eles estão, na verdade, seguindo o seu próprio enterro quando fazem o movimento migratório. Isso abala profundamente o Severino também. Como não abalar? Todas as esperanças do Severino foram depositadas nessa viagem, foram depositadas na chegada em Recife, e aí, já de início, ele chega em Recife e ele recebe esse soco no estômago. Mesmo que os coveiros não tivessem tido a intenção de ferir o Severino, eles nem sabiam que o Severino estava ali escutando, o Severino fica profundamente abalado, profundamente ferido. E o canto 11, ele mostra a expressão total desse desalento, dessa desesperança, dessa dor psicológica que o Severino está sofrendo. Então, a gente vai ter esse comecinho, né? Ele vai se aproximar de um cais do Capibaribe, ele vai ficar perto da água do rio ali, né? E ele vai. E ali é principalmente o mangue, né? A gente tá falando do mangue agora. A partir de agora, Severino está em mangue. E ele vai falar que ele não esperava muita coisa. Que o que ele queria ele não achou que a vida seria diferente, né? Ele sabia que ele estava indo para continuar batalhando pela sua própria vida, para continuar defendendo a sua própria vida. Ele só esperava, a expectativa dele dessa viagem era uma pequena melhora. Um pouco mais de comida disponível, um pouco mais de água disponível, um pouco mais de possibilidade de ter roupas. Quer dizer, o Severino não é ambicioso e também não é iludido. Ele sabia que as condições de vida dele seriam ainda parecidas, mas ele esperava pelo menos não morrer de velhice aos 30. E nesse momento ele tem a grande queda dele, porque afinal de contas, como que ele vai conseguir isso então, se Recife também é igual a todos os outros lugares, né? E esse impacto que a conversa do canto 10 teve, ele tá todo aqui. Ele se faz notar. Porque ele vai falar que ele sem saber seguir o próprio enterro. Quer dizer, ele aceita aquela opinião emitida pelos coveiros no canto 10. Ele aceita e internaliza. E isso aí é o grande perigo. Porque ele parte do princípio que eles estão certos. E aí ele vai falar o quê? Que, né? Ele estava seguindo o próprio enterro, mas o morto ainda está com vida. Então, qual seria a solução? Qual seria a resposta? Seria apressar a morte. E aqui fica extremamente pesado, porque apressar a morte, nesse caso aqui, ele está falando de suicídio. Só que veja, o Severino, ele não é suicida. Ele não apresenta esse comportamento de suicida nos outros cantos. Muito pelo contrário, ele quer viver. Ele retira porque ele quer viver, porque ele precisa viver um pouco mais. Ele tem muito forte esse desejo dele de continuar vivo, de não morrer de velhice aos 30. E aqui, nesse momento, a queda é tão grande, o ânimo dele está tão baixo, a desesperança cresce tanto que ele considera o suicídio. E isso é extremamente doloroso, é extremamente triste, é horrível. E ele vai falar, né, de pelo menos ele poder escolher o caixão de lama, a mortalha de água, quer dizer, ele está fazendo referência a afogamento e a escolha dele de tirar a própria vida através da água. E o canto termina assim, nesse extremo desconforto, nessa extrema desilusão. E ele é extremamente denso, ele é extremamente triste. Porque a gente está acompanhando esse Severino desde o começo da jornada dele. A gente viu o que ele viu, a gente viu o que ele passou. E agora ele simplesmente considera suicidar-se para terminar com todo esse desalento, com toda essa dor que ele sente. E é assim que a gente ruma para o canto doce.